exclusão e inclusão. Todos, de alguma forma, na Terra, em algum momento, são excluídos. Porque assim na superfície é assim no ego. O ego hierarquiza, incluindo alguns e excluindo outros. Isso em grandes coletividades, mas também em pequenos grupos, em duas pessoas, até na individualidade, há exclusões, porque nós nos boicotamos, nós impedimos muitas vezes a nossa própria realização com as nossas crenças. O que não deixa de ser uma auto-exclusão. E o que seria então a inclusão? A inclusão seria a ascendência social, a conquista de um poder, a afirmação da sua raça, da sua classe, da sua nacionalidade, da sua orientação sexual. Como nós podemos compreender a inclusão e a exclusão numa maior profundidade? Em Atos 13, capítulo 48, nós fomos apresentados a essa situação de uma maneira interessante. Ali se diz assim: e os gentios, ouvindo isso, ou seja, Paulo e Barnabé acabavam de falar para eles que Jesus os tinha designado para a salvação dos gentios. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha que precioso isso. Atos 13, versículo 48. Gentios é importante salientar a designação que o judaísmo dava para os não-judeus. Assim como os romanos chamavam de bárbaros os povos que não eram romanos, os japoneses chamam de gaijin quem não é japonês, os judeus tinham essa designação para os não-judeus, gentios. Paulo viera falar para os judeus, Paulo e Barnabé, mas como não foram aceitos, informaram aos judeus que iriam focar seu trabalho nos gentios. Como fizeram ao longo de toda a sua pregação. Pregavam primeiro aos judeus, depois aos gentios. Mas eram muitíssimo melhor recebidos pelos gentios que pelos judeus. Os excluídos, no caso os gentios, se atormentam, lutam, resistem a essas exclusões, como devem se posicionar todos os excluídos sociais, seja por sua raça, seja pelo seu sexo,
por uma orientação sexual diferente, pela sua classe social, pela sua nacionalidade, pela sua origem regional, pela sua religião. Milhões são os motivos usados pelos homens para a exclusão social. Mas precisamos ir além dessa ideia, nos desapegar apenas dessa exclusão e inclusão que vibram no nível do ego, do exterior, do aparente, porque nós não somos nem homens, nem mulheres, nem brancos, nem negros, nem gays, nem héteros, nem pobres, nem ricos, nem brasileiros, nem estrangeiros, nem cristãos ou não cristãos. Nós apenas estamos nessas condições. A nossa verdadeira posição, a nossa verdadeira natureza é espiritual. Como é esse o nosso verdadeiro corpo, tudo mais serão apenas vestes momentâneas. Então, conduzir a afirmação da nossa veste momentânea é um exercício interessante, desde que feito em fraternidade. Mas ao mesmo tempo nós precisamos vislumbrar o processo de inclusão essencial, que passa pelo despir-se das roupas e focar a vida no espírito. Ou utilizar-se das roupas apenas para a vivência momentânea, mas tirando as lições e as curas para o espírito. Porque a inclusão final nossa, não enquanto carne, mas enquanto essência, será reunir a nossa essência, o Deus que mora em nós, ao Deus que habita tudo. Reunindo e integrando a luz, o amor, então já transformado, já elevado, já transbordante em criação e serviço ao servidor e criador universal. Que assim seja, incluamo-nos a cada dia um pouco mais. Um grande abraço, até a próxima.